Eu nunca entendi, por exemplo, quando um preso comete um crime dentro do presídio, eu tenho que tirar ele e levar para uma delegacia de polícia. O agente penitenciário deveria, por exemplo, ser agente de ressocialização. Quando o preso fala assim, você pergunta ao preso, você quer o quê? A caneta ou o cacete? Pode ter certeza que a maioria vai querer o cacete. Registrar que o trabalho de um agente penitenciário é mais bem remunerado e mais bem equipado do que um professor da rede pública de ensino no estado da Paraíba. Atitudes como a da Sherazade só promovem, na verdade, um ódio desnecessário. E aí, pessoal, estamos começando aí mais um programa, um bate-papo, entrevista do Paraíba em QAP, a segurança pública como você nunca viu. Hoje nós vamos conversar com o Daniel Ferreira. Ele é agente penitenciário, é antropólogo e é especialista em política e gestão prisional. Agente penitenciário aqui da Paraíba. Ele fez recentemente um trabalho de dissertação de mestrado intitulada As Construções Sociais de Agentes Penitenciários que Atuam na Paraíba. E antes da conversa propriamente dita aqui com o nosso amigo Daniel, um recado aqui da ASPOL, que é a Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba. No dia 16 de agosto será realizado o segundo CEPIC, que é o Seminário de Investigação Criminal e Segurança Pública. Será realizado no prédio da FIEP, vai ser um evento muito bacana, é a segunda edição. E na primeira o pessoal veio muita gente, até de outros estados, palestrantes com larga experiência na área de investigação criminal. Eu recomendo, será um evento muito bom. Daniel, é uma satisfação ter você aqui no nosso programa, vamos dizer assim, né? Nosso espaço do Paraíba QAP. E desde já até agradeço você ter aceito o convite para conversar, bater esse papo aqui com a gente. Obrigado, Saulo. Eu também agradeço profundamente, fico muito honrado, né, de poder participar do seu programa, do seu canal, né, que há tantos anos aí tem se dedicado, né, à valorização e a mostrar de fato como é a vida dos profissionais da área de segurança pública, né, não diferentemente dos agentes penitenciários. O trabalho de mestrado não foi tão recente, ele foi publicado em 2015, não deixa de ser recente, né? E faz um retrato aí de uma pesquisa que foi feita final de 2014 para início de 2015, né, aqui na Paraíba. Foi um trabalho bastante... É a primeira vez que eu falo sobre esse trabalho publicamente, né? Ele está publicado nos anais da universidade, mas um trabalho que me custou muito caro, né? Principalmente pelo fato de ser agente penitenciário. Por que a escolha desse tema, Daniel? Só pelo fato de você ser agente penitenciário ou outro fator pesou aí para que você fizesse essa escolha de estudar essa área tão delicada que é o sistema prisional? De fato, a escolha acadêmica, né, de um cientista social, ela tem a ver basicamente com anseios próprios de interesse de alguma temática a ser respondida muitas vezes por demandas pessoais, né? No meu caso, para você ter uma ideia, o meu TCC foi sobre pacientes diabéticos e minha mãe sempre foi responsável por trabalhar com entidade, com diabéticos e etc. E meu pai é agente penitenciário há mais de 40 anos no estado da Paraíba, ainda em atividade, né? Inclusive trabalha comigo. Um abraço para meu pai, Renato, né, que trabalha lá no Monte Santo. E a ideia era tentar fazer uma aproximação desse universo que me era familiar desde criança, né? Então eu via as dificuldades dele como profissional, né? E aquilo ficou em mim, e aí a chance de ser um agente penitenciário e acessar esse universo, que é um universo delicado, difícil, inclusive para boa parte dos profissionais da academia, né? Então os professores têm uma dificuldade em acessar
Eles têm mais essa facilidade de acessar o universo dos presos, porque é comum, né? A maioria dos trabalhos são nessa área, do que o universo dos agentes penitenciários. Tem alguma explicação? Eu creio que há uma resistência, né? Há uma resistência. Para você ter ideia, eu vim procurar achar trabalhos na área, especificamente sobre agentes penitenciários na área de ciências sociais, 2002 para cá. Né? E eram poucos. Hoje você tem vários. Na né? Paraíba ou fora? Não, no geral, no Brasil inteiro. Né? Internacionalmente você tem alguns trabalhos, já tinha, mas no Brasil especificamente, só a partir de 2002 que começou realmente uma enxurrada aí de trabalhos interessantes. Muitos, inclusive, com ex-profissionais da área, né, que sentiam a necessidade de explicar melhor esse universo, dar voz, porque o pesquisador, ele não é apenas um ser abstrato, imparcial, que não é possível, né, mas o pesquisador, acima de tudo, é uma pessoa que dá voz ao público. Né? Então você estuda indígenas, você dá voz aos indígenas, você estuda os agentes penitenciários, você dá voz a eles também. Né? Então, quando você teve esse contato com esse pessoal, eu li seu trabalho, né? Diga-se de passagem, ficou muito bom, gostei muito, inclusive me identifiquei bastante, porque, para quem não sabe, eu também fui agente penitenciário, né? Durante 6 anos, inclusive trabalhei também no Monte Santo, e me identifiquei muito com aquele trabalho, muita coisa, muita informação do seu trabalho, assim, eu assimilei bastante, era como se a gente tivesse voltado um pouco no tempo, no meu caso, né? E sentado lá no velho banco de madeira do presídio de Monte Santo. Mas aí quando você fez o contato com esses agentes penitenciários, tanto masculino quanto feminino, no final de tudo, qual foi assim, o diagnóstico que você vislumbrou? Qual é a sensação, qual é a impressão que você tem, fugindo um pouco da condição de agente, né, mas olha, com o olhar de pesquisador, qual é a impressão que ficou? Primeiro, é importante fazer uma ressalva e, primeiramente, se você me dá a oportunidade, queria mandar um abraço para os meus amigos de Monte Santo, né, a todos, não vou citar nomes porque seria injusto, mas você que já foi da casa também sabe o quanto aquela instituição representa, não só a instituição em si, mas todos aqueles bravos guerreiros e guerreiras que trabalham ali até hoje merecem todo o respeito. Né? E assim, é preciso fazer uma ressalva primeiro, porque o meu trabalho não foi feito no Monte Santo. Essa foi a primeira coisa que eu decidi com o orientador. Aliás, o professor Vanderlan, né, muito conhecido na cidade, por ser um dos pioneiros, inclusive aqui na Paraíba, na área de ciências sociais, a estudar o universo prisional, inclusive tendo a oportunidade de fazer uma observação participante dentro do que a gente chama da favela do Serrotão, né? Então tendo contato no dia a dia, coisa que provavelmente eu, como agente penitenciário, pesquisador, jamais terei acesso, né? E ele teve como professor, e então tem essas questões. Então assim, o primeiro cuidado foi, por exemplo, se afastar da condição do trabalho, então não ficar próximo das atividades do trabalho. Então eu fui ver outras unidades. Do prédio, você trabalha no prédio onde trabalhava, né? Não do trabalho em si, mas do local, né? Você da unidade prisional. Isso, né? Eu evitei ver questões da prática no cotidiano naquele momento da unidade que eu trabalhava. Exato. Né? É porque assim, os relatos, o presídio, eu costumo dizer que não são todos iguais, mas a vivência prisional, do modo geral, ela termina em alguns pontos sendo semelhante. Sim. Para outro. E então, o que é interessante é isso, né? Quando eu li o depoimento de alguns agentes, né, no seu trabalho, aí a gente inevitavelmente volta na memória e se vê lá no Monte Santo, mas com certeza. Porque foi feito, de fato, entrevistas com pessoas que já trabalharam lá. Então bateu. Então, trabalharam lá e trabalharam em várias outras unidades. Exato. Eu trabalhei em 3, por exemplo. Então, assim, a maioria das pessoas que eu entrevistei, na verdade, todas elas trabalharam em mais de uma unidade prisional. Então, ficou mais rico ainda. Exato. Também. Então, uma coisa também que o professor Vanderlan me orientou na época é: não entreviste teu pai. Se tu quer fazer alguma coisa com teu pai, alguma memória, faz
em outro momento. Esse é o momento de pesquisador. Porque é complicado, sabe? A gente é ser humano e fica naquela imbuído de querer falar das suas próprias, dos seus próprios anseios, das suas próprias questões pessoais, quando na verdade a questão profissional precisa ser levada em consideração, né? Então eu fiz essa ressalva para dizer assim que eu tentei me afastar ao máximo, né? Mas é evidente que, como agente penitenciário, o que estava ali era familiar a mim, né? As práticas e tudo mais. E aí eu fiz um esforço que na antropologia, né, o Gilberto Velho chama de transformar o familiar em exótico, né? Então eu tentei, a partir da minha experiência, já estava tudo lá, né? Mas aí eu disse, não, vou olhar com um olhar de quem não está lá. Tentar, né? Tentar. E acho que eu consegui, de alguma forma, com o trabalho, fazer esse esforço, que foi duro, não é fácil, né? Você olha para os agentes, vê os relatos deles, o trabalho tem muitos relatos, né? E sofre junto, né? Em algum momento você sofre junto, né? Esse foi o primeiro concurso no estado da Paraíba, né? Acho que por isso que a gente também não tem muitos estudos ainda nessa área. Nós temos apenas um pouco mais de 10 anos de quadros efetivos no estado da Paraíba. Então, assim, provavelmente é o primeiro trabalho na área de ciências sociais na Paraíba que relata sobre essas condições. Diferentemente da história, a antropologia trabalha com uma função mais pautada no cotidiano. Ela não está muito preocupada em fazer um relato histórico das práticas, mas até porque as práticas elas se aperfeiçoam e a gente leva em consideração tudo isso. Mas é como você mesmo falou, e se identificou, né, que há ali processos que são muito parecidos, seja numa unidade pequena ou numa unidade grande. Claro que existem especificidades como masculino, feminino e etc. Isso. Mas no geral as dificuldades são basicamente as mesmas, né? Exatamente. Só para citar como exemplo, o Monte Santo, lá do meu tempo, presos e agentes penitenciários eram todos um corpo só, né? Banho de sol, todo mundo junto, e ombro a ombro mesmo, corpo a corpo ali. E aí você vai aqui a menos de 4 ou 5 quilômetros, na penitenciária padrão, por exemplo, o procedimento era totalmente diferente. Totalmente diferente. Preso no seu lugar, o agente no seu canto, devidamente separado, trabalhando com mais segurança. Então, assim, dentro de uma mesma cidade, você tem um sistema prisional que é totalmente diverso, né? Pelo menos em alguns pontos. Em outros, tem semelhança. O que mais a gente achou de inusitado nesses trabalhos, e hoje a gente pode até fazer uma reflexão muito interessante, é que o nosso quadro de agentes penitenciários na Paraíba enfrentou as mesmas dificuldades, por exemplo, da história dos agentes no Rio Grande do Norte. Então, eu tive a oportunidade da professora Terline, que fez parte da minha banca, e ela estudou o sistema prisional no Rio Grande do Norte. E a todo momento ela fazia comparações muito interessantes com a nossa história, por exemplo, do curso de formação. Quando eu falo no curso de formação, as precariedades e tudo mais, que a gente sabe que foi precário, né? Foi feito de forma muito precária. E aí ela relata que lá também teve esses problemas, né? Então foi bem interessante esse diálogo na defesa, e também tem uma discussão importante com ela, porque ela trouxe elementos lá do sistema do Rio Grande do Norte, que ela falava, olha, é muito parecido, coisas que você relata são muito parecidas com as coisas que aconteceram aqui. Então, a antropologia não tem interesse de criar leis gerais, mas é evidente que o sistema prisional brasileiro tem questões muito profundas, problemas muito sérios, e que tem práticas que são muito parecidas mesmo, e vão aparecer em qualquer lugar do Brasil. Na sua opinião, qual o maior problema do sistema prisional brasileiro? Se é que tem o maior, né? Olha, aí eu já entro na questão, já não posso mais falar como pesquisador, mas como gestor. Pensando na questão, que não sou, inclusive, né? Sou formado, mas não sou gestor na área.
Pensando num sistema penitenciário aí, num campo ideal, falando dos agentes penitenciários, a primeira medida é valorizá-los e mostrar que há uma identidade, né? Que até então, por exemplo, os agentes penitenciários não tinham identidade, né? Então, existe N nomes para você enumerar o agente penitenciário: carcereiro, guarda, vigia de preso, coisas inusitadas, papa sereno, por aí vai, né? E hoje você tem na Paraíba, depois de 10 anos, né, o governador sancionou uma lei, PCCR, a gente precisa lembrar isso, que é importantíssimo, não é querendo fazer média, sabe, Saulo? Mas assim, é um documento, por mais que seja um pedaço de papel, mas é um documento importantíssimo que dá dignidade a esses agentes penitenciários. Para o resto da sociedade pode não parecer nada, mas para nós, agentes penitenciários, é um papel que diz assim: nós somos isso. Nós temos direitos e nós temos deveres, coisas que a gente não tinha. Então, tudo que você imaginasse do agente penitenciário, não havia documento nenhum que dissesse isso. Então, no momento da minha pesquisa, eu vi terminologias das mais diversas, né? Quando estudar, por exemplo, o preconceito da sociedade. É claro que a sociedade ainda não tem muito conhecimento sobre esse PCCR, mas para os agentes penitenciários é dignidade. Um pedaço de papel hoje é dignidade. E o mais interessante é que quando a gente viu, desde aquele tempo já, pessoas muito qualificadas, profissionalmente e academicamente. Para você ter ideia, eu trabalho com 2 profissionais, agentes penitenciários, que têm mestrado também na minha unidade prisional, né? E a maioria formados, né, graduados em diversas áreas do conhecimento, né? Desde a área de exatas, a área de humanas e por aí vai. E o PCCR vem para valorizar justamente esses agentes penitenciários, essa formação desses agentes penitenciários. Então, do ponto de vista do agente penitenciário, o PCCR é uma conquista imensa. Então, esse era um dos grandes problemas. Resolve? Não resolve, claro. A gente sabe que o agente penitenciário é extremamente mal remunerado, né? E a carga de estresse é imensa, né? Agora, tem uma série de atribuições, por exemplo, essa é polêmica, né? O agente penitenciário deveria, por exemplo, ser agente de ressocialização. Pronto, seria um tema que a gente ia entrar, mas já que você entrou, vamos que eu sei que você tem uma opinião sobre isso, sabe? E eu sou muito eu tenho muito a concordar contigo quando você fala que é preciso a gente separar essas coisas, sabe? E no nosso PCCR veio lá, né? Nós temos esse dever. E aí eu fico me perguntando como é que um agente penitenciário com uma .40 na cintura vai fazer ressocialização. E aí eu me pergunto como pesquisador na área de ciências sociais e me pergunto como profissional. Eu sinceramente não sei. Até hoje eu gostaria de saber que tipo de programa de ressocialização permitiria que o agente penitenciário fosse um agente ressocializador. Né? Nas suas pesquisas por aí, ao longo dos anos, você conseguiu, eu pesquiso muito, você sabe o tema e também não consegui ainda, mas você conseguiu identificar quanto foi, por que foi, como foi que surgiu essa ideia de haja a obrigação, a grande função do agente penitenciário é ressocializar preso? Você conseguiu identificar isso? Até agora o cerne disso é estranho. Tudo bem que colaborar, ajudar na ressocialização, óbvio, tudo bem, isso aí é questão óbvia. Mas assim, muita gente trata, principalmente no meio acadêmico, que seria a principal função. Eu já vi várias pessoas dizer isso, pessoas entrevistadas, especialistas, jornalistas, enfim, dizerem que a função, porque já há quem diga assim, foi porque os agentes penitenciários não sabem qual é a função deles. Se eles soubessem, não faria isso, enfim. Bom, para começo de história, Saulo, a primeira coisa que eu acho que deveria ter num sistema de ressocialização seria condições adequadas. E aí eu não estou falando de dar luxo a preso, não. Eu estou falando do mínimo necessário para poder, inclusive, retirar deles um grau de sociabilidade que é muito perigoso, que é a formação do crime organizado. Então, os presídios hoje no Brasil,
existe a sociedade dos cativos, que é a sociedade dos presos, aqueles que estão lá, vivem lá 24 horas por dia, e existe a sociedade de extramuro, que é essa que tem os... E nós, agentes penitenciários, transitamos entre essas duas sociedades. Exatamente. Né? Mas os dois mundos. Exato. Mas essa sociedade intramuros, essa sociedade dos cativos, dos presos, ela, por mais que a gente transite, a gente tem uma delimitação. Né? Então, o agente penitenciário, por exemplo, não entra na cela. Ele não convive diretamente com o preso. Por isso que, infelizmente, tem situações que até os familiares dos presos sofrem muito, questão de pagar por cama, questão de pagar pedágio e tudo mais. Nada disso é acessível a nós para resolver. Então, como é que a gente vai ressocializar se eu não tenho... Isso é um problema inicialmente de estrutura. Exato. Então, como é que eu vou ter vigilância, disciplina e capacidade de inteligência, né, para desbaratar, por exemplo, sociabilidades do crime organizado que estão no presídio? O crime organizado é forjado dentro dos presídios. Né? São verdadeiras universidades do crime e quartéis generais do crime organizado. E aí, para fazer um serviço de inteligência nesse sentido, eu preciso de estrutura. Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer é o quê? Ter um presídio que minimamente desse as condições para que eu pudesse ter a capacidade de fazer investigação, polícia, etc. Manter a disciplina, impor a disciplina. Impor a disciplina você consegue impor, lamentavelmente, por mecanismos extraoficiais, que é o que eu coloco no meu trabalho. Né? Então, por exemplo, o Castro Trisilva fez um trabalho maravilhoso em 2008, no Rio de Janeiro. Ele tem uma trajetória muito parecida com a sua. Ele foi agente penitenciário, depois foi policial civil, e ele tem um conceito que fala da violência negociada. Né? Então, quando o preso fala assim, você pergunta ao preso, você quer o quê? A caneta ou o cacete? Pode ter certeza que a maioria vai querer o cacete. Exato. E o cacete resolve na hora. Amanhã passa. Tá e a caneta é pior, ela pesa. Demora a vida, atrasa a vida dele lá dentro e tudo mais. Então, são esses mecanismos, né, que o Goffman, por exemplo, chama de ajustes secundários, ou seja, regras que estão no convívio social dentro de uma instituição total como o presídio, que não são oficiais, não estão no papel, mas elas são praticadas. Porque, de certa forma, são necessárias. São necessárias porque fazem parte de um processo de manter a ordem. E esse manter a ordem não é meramente a lei que faz isso. Só a lei que faz isso. A gente sabe que não é. Exatamente. Você falou na questão de estrutura e eu me lembrei de uma passagem lá no seu trabalho, que é justamente uma citação de um entrevistado, que ele relatou uma situação em que eles foram, acredito que foi na contagem dos presos, e o último detento que deveria sair de forma pacífica, tal, ele ficou meio alterado, inclusive jogou pedra nos agentes e houve uma reação, e daqui a pouco cerca de 80 presos também partiram para cima dos agentes. Isso é um relato de uma das pessoas com quem você conversou. Isso, a questão da estrutura prisional diz muito sobre isso aí, né? Sim. Isso tem, acho que 80% ou 90% de culpa, vamos dizer isso, por conta da estrutura prisional que acaba por protagonizar esse tipo de coisa. E aí o Estado perde o controle. Então, se o Estado perde o controle, não tem disciplina, sem disciplina não tem ressocialização. Não é mais ou menos? Perfeito, exatamente. Uma vez eu vi o ex-governador do Estado da Paraíba dizer assim, o que adianta construir presídio se eu não ressocializo? Eu acho que é o contrário. Eu preciso construir presídios para poder ressocializar, sabe? Sem presídios, sem unidades prisionais, muita gente cai numa falácia moralista, né, de que precisamos construir mais escolas do que presídios, construir escolas e não presídios, etc. Quanto pior, melhor. Isso é lamentável porque isso só respinga na sociedade. O crime está no presídio. Então, o crime controla, o crime organizado que está no presídio controla o crime da rua. Respinga na rua, respinga nas pessoas. As pessoas têm que entender que a mesma comida que o agente penitenciário come é a mesma comida que o preso come.
Né? Então, quanto for pior para ele, pior é para mim também, para os meus colegas. Pior é para a sociedade. Exato. Né? Mas não à toa nós somos grupo de risco para doenças. Por quê? Porque lá é o foco de doenças. E nós transitamos entre os dois termina espaços. sendo o vetor também. Termina sendo o vetor do presídio para a rua. Exato. Então, respinga. A violência, quanto pior, melhor, não é a solução de forma alguma. Agora, claro, hoje em dia, eu não quero nem entrar nesse assunto porque é muito polêmico, né? E eu também não tratei disso, porque na época é uma coisa muito nova, que é a história do desencarceramento. Né? É como se houvesse assim a falência da instituição prisão como possibilidade de separar esse preso da sociedade. Né? É uma coisa nova hoje. Né? O judiciário tem comprado essa ideia. Não dá para a gente fazer nenhum tipo de diagnóstico agora, porque é muito recente, não sabemos se isso vai funcionar, mas eu ainda acredito no controle prisional a partir de presídios, mas com estrutura. Eu não posso conceber um serrotão da vida com capacidade de 300 presos, ter 1000 presos. Mais de 3 vezes a capacidade dele. Isso é desumano. Isso é desumano para os presos, e não é fazendo defesa, é simplesmente porque é desumano. Exato. E é desumano para os agentes penitenciários que ali tem que fazer um trabalho colossal. Exatamente. O trabalho termina sendo mais duro, mais difícil, mais perigoso, né? Porque você, como eu falei, o Estado não tem o controle daquilo ali que deveria ter o controle. Mas aí eu queria abordar o seguinte ponto que você falou, essa questão de que termina sendo um clichê, um jargão, mais escola, menos presídio, construir escola para não construir presídio, tem uma certa lógica e tal, mas assim, a realidade é outra coisa, né? A realidade hoje do Brasil. E quando você faz essa defesa com a qual eu concordo, né, que isso termina sendo, soa meio que um ditado bonitinho, vamos dizer assim, mas como é que no mundo acadêmico, como é que você lida no debate, por exemplo? Porque a gente sabe que justamente, principalmente no mundo acadêmico, que as pessoas têm mais essa visão de dizer, não, vamos construir escola para não construir presídio. Ótimo, assim, faz um certo sentido, mas isso deveria ter sido feito lá para trás, né? Porque, por exemplo, hoje em Campina Grande, em alguns bairros, tem escola à noite fechando as portas porque não tem aluno. Pois é. Então, assim, em tese, enquanto isso, o presídio de Zé Rotão está superlotado. Ou seja, então a realidade de hoje é justamente o inverso. Tem que construir presídio porque a escola tem, mas está fechada, porque não tem aluno. Mas no meio acadêmico, como é que é a técnica desse debate? Salve, eu vou dizer uma coisa que é triste. Eu sou professor, né? Eu concluí licenciatura em Sociologia. Inclusive, registrar que o trabalho de um agente penitenciário é mais bem remunerado e mais bem equipado do que um professor da rede pública de ensino no estado da Paraíba. E é lamentável como os professores sofrem nesse estado com dificuldades de condições de trabalho. Eu fui estagiar na Prata, no Estadual da Prata, em 2011, mais ou menos, e eu cheguei à conclusão, e olha que eu sou apaixonado por dar aula, mas eu cheguei à conclusão de que eu tenho mais tranquilidade e capacidade de trabalhar de forma eficiente sendo agente penitenciário, fora que eu sou mais bem remunerado. É uma constatação triste, isso não é para dizer com felicidade, é para dizer que é com tristeza. E não é porque o agente penitenciário ganha mais do que o professor, é o professor que ganha menos. Ganha muito ruim. Esse é o problema. Não é o agente que ganha muito bem, é o professor que ganha muito mal. Exato, os dois ganham mal, na verdade, mas o professor ganha muito mais mal. Né? Então a gente fica com essas inversões de escola, presídio, não percebe que a situação já é ruim. Se o professor falha na escola, aquele cara vai virar o cliente do presídio. O aluno que não consegue aderir ao nível escolar, ele é um potencial cliente do sistema prisional.
Né? Lamentavelmente, é como você disse, se tivesse pensado nisso antes, ótimo. Mas a gente pode fazer os dois, por que não pode fazer os dois? Claro. Né? O orçamento da educação é um orçamento alto. Já o das unidades prisionais, não. Né? E acabar com essa falácia dessa dualidade inexistente. O mundo acadêmico se preocupa com 3 coisas, Saulo: ensino, pesquisa e extensão. Então, trabalhos como o meu são importantes dentro do meio acadêmico para esclarecer que os agentes, certas falácias e certos estigmas. Trabalho com essa noção de estigma também. Eu já presenciei dentro do mundo acadêmico, em palestras, por exemplo, pessoas da área do direito e etc., que desceram um cacete nos agentes penitenciários e eu estava lá presente. Né? E aí o que a gente tem que fazer? Desmentir, falar a verdade, sabe? Mandar ver como é a realidade de um agente penitenciário dentro de uma unidade prisional. As pessoas precisam visitar mais o mundo. Qual é o grau de conhecimento, esse conhecimento prático que esse pessoal deles visitam para eles passam quanto tempo no eu já vi um movimento maior, né? Eu já vi um movimento maior. Hoje em dia nem tanto. Mas o interesse pelos agentes penitenciários tem crescido bastante no mundo acadêmico. Eu mesmo já fui, já fiz parte de pesquisa, já fui entrevistado por pesquisadores, principalmente no campo da psicologia, de fato porque a maioria de hoje, não só os agentes, mas praticamente jovens, né, sofrem de transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. O agente penitenciário é mais um que apenas tem mais agravado, né? Mas há uma preocupação hoje da psicologia, por exemplo, com o universo dos agentes penitenciários. Na sua pesquisa, você abordou esse lado, por exemplo, esse risco de doença mental, de não, porque não era o foco, né? Apesar que, assim, a percepção que a gente queria ver dos agentes era entender como eram os seus processos de trabalho, né? Que aí é mais voltado para uma questão psicossocial e etc. A nossa área está mais voltada para a questão de práticas sociais, culturais, questão do papel social, a capacidade de você vestir uma roupa preta e dizer assim, olha, agora eu sou agente penitenciário. Então, nesse momento eu sou agente penitenciário, eu não sou mais um pai, o professor, outro é o que a gente chama de papel social, desempenhar um papel social, criar uma fachada. Não é que a fachada é uma mentira, mas é parte de uma vestimenta, de uma imagem que o agente penitenciário tem que passar para a sociedade. Ele é o Estado ali. Tem muita diferença no dia a dia do trabalho do agente prisional masculino para a agente prisional feminino? Tem muita diferença? Com certeza. Na lida, na prática? Isso é uma das coisas que a gente abordou, né? Tem muita diferença. Lidar com mulher é muito complicado. Inclusive, se você vê lá no trabalho, alguns agentes dizem, olha, me bota em qualquer presídio, mas não me bota no presídio feminino. Eu também tenho uma certa resistência, até pessoal, em trabalhar em unidade prisional feminina. Porque é difícil lidar com apenadas, né? E tem todo cuidado. Um cuidado, né? São pessoas. A questão de gênero, precisa ser levada em consideração nesse sentido, né? Porque muita gente se acabou colocando a questão de gênero como se fosse uma coisa que tinha que ensinar as pessoas a serem gays e etc. Se caiu nessa noção equivocada. Mas gênero nada mais Saulo, do que papéis sociais entre homens e mulheres. Então existe distinção de gênero. Existe o trabalho da agente feminina e existe o trabalho do agente masculino. Então são duas coisas totalmente diferentes. Então você sabe, o agente masculino ele não tem contato com a mulher, a não ser em casos de extrema necessidade. Então o universo das mulheres, elas inclusive têm um contato muito mais íntimo com as presas. A relação no dia a dia da agente penitenciária com as presas, ela é um pouco mais estreita do que o agente prisional masculino com os presos masculinos. Por conta de uma questão de gênero, né? As mulheres são mais... Até porque para lidar com as mulheres
existe uma questão maior de conversar, de dar uma atenção. Elas até falam que o tipo de resolução de conflitos, há muitos conflitos subjetivos, né, entre as mulheres, e as agentes às vezes têm que intervir, mas intervir de forma inteligente, né? E elas conseguem fazer isso muito bem. Coisa que, por exemplo, os homens não têm essa necessidade, por conta de um papel social do homem, de gênero, né? Então, a gente não interfere em briga de relacionamento entre homens. Exato. Né? Isso é uma coisa que eu, pelo menos, em 10 anos de sistema prisional, nunca vi. Né? E isso é parte da nossa cultura. É parte de uma cultura machista, patriarcal e etc. Né? Mas é muito complicado o trabalho das agentes femininas. Eu nunca trabalhei na unidade, mas pelos relatos delas é um trabalho pesado. Né? Aí eu dou destaque a isso porque a maior diferença está nele. Dos homens já é uma coisa que a gente já vê no cotidiano muito mais firme. A disciplina, não é que as mulheres também não têm que impor disciplina, mas a capacidade de impor disciplina das mulheres é algo com muito mais cuidado, né, do que o homem. Até porque em alguns casos tem crianças lá, tem a própria, é terrível, a própria natureza da mulher tem certos momentos eles são psicologicamente mais frágeis, assim, no sentido de sensibilidade. Sim. Sensibilidade da mulher. E você falou em criança, Saulo, eu me lembrei também de uma parte do nosso trabalho que fala da extensão da pena do preso para com seus familiares, né? Que acaba o familiar também passando por aqueles procedimentos, né? As chamadas revistas vexatórias, que agora acabou, né? Pelo menos diminuiu. Há hoje mecanismos nos grandes presídios que evitam esse tipo de necessidade. Mas imagine, eu cheguei a revistar crianças, por exemplo, que tinham que tirar roupa e tudo mais. É uma coisa terrível para o ser humano fazer esse tipo de coisa. Nós somos pais, inclusive, sofremos ainda mais, né? Então, assim, eles pagam o preço também. Os familiares dos apenados pagam o preço da pena junto com os seus familiares. Inclusive, isso serve, esse ponto que você está tocando serve também para desconstruir um certo entendimento de que acho que muitas vezes muitas pessoas acham até que a gente gosta, que o agente penitenciário gosta daquilo, de botar o cara nu, né? Meio que humilhar a pessoa, justamente ao contrário, que é altamente desconfortável. Demais, né? demais. Claro, estou falando de uma pessoa em sã consciência, né? O cara que gosta de fazer isso, ele não tem algum problema. É porque também tem uma questão, viu, Saulo, que é a questão da preocupação com a segurança. Não, né? Tudo bem. Isso é um mal assim, necessário. Isso tem que ser feito no presídio. Isso, no presídio que não tem tecnologia, isso tem que ser feito. Isso aí é indiscutível. Exato. Mas assim, muita gente acha que o agente faz porque gosta. Claro. Não, porque os caras mandam tirar a roupa, pensa que ele está fazendo aqui por prazer, mas não é. Aquilo, quando não tem de ser feito, por questão de segurança, como você falou. Segurança é tudo numa unidade prisional. Exato. Infelizmente, esse procedimento é melindroso demais. Mas ainda falando do questão feminina no sistema prisional, eu vi outro relato que está lá no seu trabalho, de uma agente prisional que ela faz parte do GEPOI. E, pelo menos lá no GEPOI, para quem não sabe, é o Grupo de Operações Penitenciárias Especiais. Grupo de intervenção, de fazer escolta, enfim, tem um trabalho mais especializado. E não sei se ainda tem, mas tinha uma feminina, 2 ou 3. E lá nesse grupo, a agente feminina tem que fazer realmente um trabalho igual aos agentes masculinos. Inclusive tem uma parte que cita que os presos geralmente ficam nus, né, em determinadas situações de revista. Eu acho que não cheguei a entrevistar, eu acho que foi algum dos agentes que mencionaram. Que mencionou de atitude. Eu não lembro de ter entrevistado ninguém do GEPOI, não. Eu estou citando isso porque... Mas realmente, o que ele fala lá, quando eu peço para os agentes dizer assim, qual você acha que é a diferença? Né, ele diz, olha, a agente do GEPOI, por exemplo, foi lá e fez a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, há categorias, né? Um grupo penitenciário de operações especiais, onde você tem que conter uma rebelião, por exemplo, né? A mulher está ali junto com os homens e acabou-se, o gênero ali acaba, né?
não tem muito o que fazer, até porque está todo mundo de preto e tem que ir para cima mesmo. Eu estou citando isso porque eventualmente pode vir aí no futuro breve um concurso para o sistema penitenciário, muitas mulheres podem se interessar, mas é bom desde já que elas fiquem cientes da realidade. Sim. Se for para integrar um grupo desse, né, tipo um GEPOI, uma força Vai ter, não vai ter diferença. Saber que em momentos tensos a questão do gênero, né, já não conta mais, né? Porque o agente lá, o que você entrevistou, ele cita bem isso. Na rebelião, quando tem que fazer a contenção dos presos, geralmente ficam todos nus. Mais uma vez, não é por questão de desmoralizar ninguém, mas por questão de segurança. Exato. Até porque ele pode esconder alguma arma. Exato. Num short ou até numa cueca mesmo. E nessa hora, a mulher tem que... vai ter que ver. Entre aspas, virar homem, né? Vai haver um choque aí nos papéis de gênero. Né? Estou citando porque tem muitos relatos, o trabalho é muito bom, muito rico, e como eu disse, a gente termina voltando no tempo e lembrando daquilo tudo. Né? Eu acredito. Raquel Sherazade, não sei se você viu a polêmica aí da jornalista paraibana, né? Aí sim. Do SBT, que ela pegou o gancho lá na rebelião do Pará, de Altamira, e acabou carregando na tinta. Né? Não sei qual a sua percepção. Eu nem fiquei até surpreso de você me pedir algum comentário nesse sentido, mas assim, é uma coisa tão atual que a gente acaba tendo que se colocar. Né? É porque assim, só me interrompendo. Tem uma hora lá que ela disse que, poxa, os agentes penitenciários lá tem. Todo mundo sabe que os presídios, os presos andam com armas e com drogas livremente. E aí, assim, ninguém faz nada, inclusive com a conivência de agentes dos agentes penitenciários. Se fosse de agentes penitenciários, ainda ficava. Mas ela generalizou. Dos agentes penitenciários. E aí me voltou. Quando eu assisti esse vídeo dela, aí eu me lembrei da questão da estrutura. Poxa, será que o cara, que é agente prisional, ele gosta? Ele como se fosse meramente uma falha humana, né? Sim, não, com a conivência, como se ele dissesse, não, tá boa, tá beleza, tá armado aí, tá filando, não vou tomar tua arma, não. Bicho. Será que é isso que a gente quer mesmo, né? Eu acho que ela foi infeliz pela generalização e assim, hoje em dia, ela conseguiu o que queria, que era causar, né? Ela conseguiu a polêmica, né? Os jornalistas, não vou generalizar, como ela não cometeu esse pecado, mas muitos jornalistas criam a polêmica pela polêmica, apenas para poder ganhar like ou até dislike mesmo. Aquela história do fale mal, mas fala de mim. Né? E a Sherazade, lamentavelmente, ela tomou um viés aí de opinião terrível. Né? Ela disse, existem bandidos dos dois lados. Né? Generalizou mesmo. Né? E é triste ouvir isso, primeiro porque eu sou agente penitenciário e a gente se afeta por ver inclusive ver pessoas que concordam com ela. Né? No meio social, você vê uma das partes do meu trabalho, fala sobre os preconceitos. Você já sofreu preconceito? Quase todos sofreram. Né? Quem não sofreu preconceito por ser da segurança pública? Não só o agente penitenciário, você como policial civil e etc. É polícia, trabalha em que departamento? Dependendo do departamento é corrupto. Né? Quantos? Então, eu acho que atitudes como a da Sherazade só promovem, na verdade, um ódio desnecessário para uma profissão que, inclusive, está se firmando e está buscando dignidade todo dia. Você vê, nós não somos enquadrados no artigo 144 da lei da Constituição Federal, que fala da segurança pública. Então, muita gente acha que os agentes penitenciários são da segurança pública. Nós não somos da segurança pública. Oficialmente não somos. Na prática mas não. Na prática, inclusive muitos colegas eu fico até satisfeito de não, vocês são segurança pública. Nós não somos. Né? Nós tivemos um PCCR agora que diz assim, somos agentes penitenciários. Mas a capacidade, Saulo, você imagina, a capacidade que a gente teria como polícia penal de ter o poder de investigar dentro das unidades prisionais, sabe? Permitir que a Polícia Civil faça o seu trabalho extramuros
e o presídio faça o seu trabalho intramuros. Eu nunca entendi, por exemplo, quando um preso comete um crime dentro do presídio, eu tenho que tirar ele e levar para uma delegacia de polícia. E submeter a outra polícia. Sabe? Não é desmerecendo, mas é porque eu poderia ter nós poderíamos ter essa autoridade para facilitar. Eu sou da opinião que tudo que for relacionado ao sistema prisional tem que ficar com o sistema prisional, em termos de atribuição, de responsabilidade. E convenhamos, Saulo, vamos fazer justiça aqui também. Boa parte da inteligência das operações que a polícia se coloca, não desmerecendo a inteligência da polícia, mas elas são produzidas no sistema prisional, com informações nossas, sabe? Que coletamos, porque, como eu repito, o crime está nos presídios. Né? O ordenamento extraoficial do crime está nos presídios. E quem alimenta a inteligência investigativa somos nós. Nós temos um banco de dados nacional hoje, que é o SISDEPEN, que é alimentado por todas as unidades prisionais do estado da Paraíba. Né? Nós temos acesso a qualquer informação de apenado em qualquer lugar do Brasil. E a Paraíba é uma das que mais se destaca nesse sentido, de alimentar esse programa. Né? E quantas vezes nossos colegas policiais militares, policiais civis, que sempre pedem nosso apoio com informações, a gente vai lá e ajuda, e eles, parabéns, fazem suas operações. Né? Mas lá tem uma parte nossa lá naquilo ali. Né? O sistema prisional não é lembrado por quê? Porque não tem essa função. Ela faz essa função como se fosse uma coisa secundária, não oficial, nas sombras. Eu acredito que, e aí voltando àquela pergunta que eu fiz agora há pouco, eu acredito que não foi incluído ainda, nunca foi incluído no rol das instituições de segurança pública, porque a ideia que se tinha, que ainda perdura em muitos setores, é de que não é um setor de segurança, mas de ressocialização. Exato. Então, por conta dessa ideia, então por que iria colocar na segurança? Exato. Que já seria da área de, aspas, educação, reeducação. Então, mas a realidade é outra. Né? E o Estado se omite, o Estado que eu digo, o Estado, não o Estado da Paraíba, o Estado nação, né? Com a sua estrutura institucional. Você vê todas essas crises que têm ocorrido de rebeliões e etc. Né? Você tem visto o quê? De agentes penitenciários terceirizados. Então, o Estado terceirizando algo que deveria ser eminentemente função dele. Né? Então, como é que a gente faz isso? Sabe? Sem terceirizando. Eu vi o governador do estado de São Paulo, lamentavelmente, de forma infeliz, dizer assim: os agentes penitenciários de São Paulo vão receber uma CLT. Cara, ia privatizar todo o sistema penitenciário e dar uma CLT, cara, tirar a estabilidade do servidor público. Eu não sei nem se ele pode fazer isso, mas ele disse isso, eu lembro que ele falou isso. Eu acho que ele foi infeliz, sabe? Isso aí não é valorizar o sistema prisional, isso é desvalorizar, sabe? Porque isso é função do Estado, a omissão do Estado, quando ele faz isso, respinga na sociedade. E olha que São Paulo é um estado importantíssimo, né? É onde abriga uma das facções criminosas mais famosas do mundo, que é o PCC, né? E se eximir disso, não empoderar os agentes para que eles possam combater esse tipo de crime, é lamentável. Bom, o tema é o papo. Quantos minutos aí, meu ilustre Marcos Aurélio? 49. Eu trabalhei aí para editar. Tem pano para manga, o tema é palpitante, tem privatização do sistema, tem ressocialização, tem, enfim, polícia penal, coisa, meu amigo. Se a gente for botar, dá 3 horas aí, não termina. Né? Então, tem muita coisa a ser abordada, o sistema prisional é muito amplo, o campo é muito extenso e minado ao mesmo tempo, né? Delicado, mas enfim, a gente termina essa conversa, se puder, em outros encontros. Eu quero agradecer, Daniel, mais uma vez por sua participação aqui no nosso Paraíba em QAP, e já se sinta convidado para o próximo
bate-papo aqui sobre esse setor que não sai da minha memória nunca, viu? É pesado, é pesado. Pesado. Obrigado, Saulo. Queria agradecer, queria parabenizar a todos os agentes penitenciários da Paraíba, parabenizar o seu trabalho, principalmente, que é um trabalho maravilhoso. Para mim é uma honra estar aqui, porque apesar de não sermos da segurança pública, mas esse tipo de espaço é da segurança pública, né? Então é uma forma de nos valorizar. Então, aos nobres guerreiros, agentes penitenciários da Paraíba, tenham fé, continuem firmes na sua batalha para garantir o sossego da sociedade, mesmo que ela, infelizmente, não nos valorize como deveria. Mas a gente continua fazendo a nossa parte e lutando. Muito obrigado, viu, Saulo? Se você ainda não curtiu ou não se inscreveu no nosso canal, então se inscreve aí para acompanhar tanto os vídeos que já tem lá, quanto os outros que a gente está aí programando para uma série de entrevistas sobre tudo que puder ser discutido aí no universo da segurança pública, que é coisa demais. Então, valeu pela audiência e até a próxima.